É uma alegria muito grande para nós estar aqui nesta noite, neste primeiro dia da semana, no qual, desde as primeiras horas, nós tivemos aqui na Escola Dominical, aprendendo, uma grande e preciosa lição, a qual nos instruiu, nos edificou, nos exortou, e agora vamos encerrar o nosso dia com este culto, com os irmãos aqui presentes, para nós rendermos graças ao nome do Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos a palavra de Deus, a carta aos Hebreus, capítulo 1, e vamos meditar um pouquinho sobre a superioridade da posição do Senhor Jesus Cristo. É o meu assunto nessa noite. E dou graças a Deus pela palavra que me ilumina, O Espírito Santo me ilumina para ver essa verdade tão gloriosa do Senhor Jesus, que nós antes não conhecíamos, não sabíamos, imaginávamos muita coisa, mas somente a palavra do Senhor é que nos instrui todas as coisas, principalmente sobre o Filho de Deus. Diz que Deus, está aí no versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, tentando um pouquinho aí no contextualizar, Esta carta, alguém a escreveu, não sabemos o autor, o malnoense, aquele que redigiu. O autor é o Espírito Santo, usou a pena de alguém para escrever essa carta. E ela é uma carta canônica, isto é, santa, uma palavra de Deus. E isso foi reconhecido pela igreja no primeiro século, quando eles começaram a juntar os escritos que formam o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos e assim por diante, e vem até o Apocalipse. Então aqui nós temos a superioridade da posição do Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, nos versículos 1 a 3, nós temos aí um nome melhor. Um nome melhor. Então, Jesus tem um nome melhor. Quando Jesus estava para nascer, o Senhor falou com a Virgem que ela conceberia a luz, ela daria a luz a um filho, no qual ela devia colocar o nome de Jesus, conforme está lá em Mateus capítulo 1, onde ele diz, porque ele salvará o seu povo dos pecados
deles, nossos pecados, não é dele, porque Jesus jamais pecou, mas ele morreu pelos nossos pecados, para os que crerem nele, têm o perdão e têm vida nova. Então, Deus falou outrora pelos profetas, de muitas maneiras. Se nós for ler o Velho Testamento, nós ficaremos impressionados, né? De ver Deus falando através dos seus servos. Primeiro por Moisés, o grande profeta, né? Que um dia ele, lá em Deuteronômio, ele falou para os israelitas: olha, o Senhor vosso Deus vai levantar um profeta maior que eu, e ai daquele que não ouvir este profeta. Então, ai daqueles, em todas as épocas, desde Jesus para cá, até antes, porque ele era prometido, muitos creram nele antes dele vir, não é? E depois que ele veio, então, os apóstolos, os primeiros discípulos, depois no Pentecostes, multidões creram, e a igreja o evangelho foi levado por todas as partes. Então, Deus falou de muitas maneiras. E aqui ele está escrevendo para cristãos, hebreus, judeus que creram em Jesus, que se tornaram seguidores de Jesus, que estava debaixo de uma perseguição tremenda, porque eles se tornaram como se fossem traidores do velho judaísmo, do odre velho, né? Vinho velho, no odre velho. E agora é o novo judaísmo, o judaísmo cristão, o novo vinho, num odre novo, isto é, nossos corações. Não importa a cronologia sua, quantos anos você tem, 70 anos, 80 anos, não importa, o nosso coração sempre é novo, para ser este recipiendário, para abrigar a palavra, abrigar Jesus. Então, que coisa maravilhosa! E nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então Jesus é o herdeiro de Deus, e nós somos nele co-herdeiros com ele. Então nós também participamos dessa herança. Quando Jacó estava à beira da morte, né? Chamou os 12 filhos e abençoou cada um deles, receberam a bênção, e sempre lá mencionando que deles viria o Messias. A história é maravilhosa. Então, ele falou de muitas maneiras. Jesus falou pelos profetas, falou com Isaías cara a cara, né? Isaías ficou boquiaberto quando viu, né, a presença do Senhor. Quando ele viu a presença do Senhor, ele teve a visão dele próprio. Eu sou um homem imundo, um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros, e os meus olhos viram o Rei. Porque quem estava em pecado, se visse o Senhor, poderia ser fulminado. Mas Deus preservou Isaías naquela situação, não o matou, porque ele cria no Senhor. Mas ele ficou assim, estupefato, né? Quer dizer, boquiaberto. Muitos servos de Deus do passado, né? Eu vi o Senhor e não morri, eu estou vivo. Então, para Jesus nós podemos olhar, e é Ele quem nos dá vida, e vida com abundância, vida abundante. Abundante vida de quê? Abundante vida de paz, abundante vida de graça, abundante vida de amor, abundante. Nele, né, habita toda a plenitude de Deus. Nele está escondido todos os tesouros. E vindo para Jesus nós nos tornamos ricos,
não monetariamente falando. Temos o necessário para viver, ganhamos, mas a riqueza nossa não é destacada financeiramente. A nossa riqueza é de conhecermos ao Senhor, que Ele, pela sua misericórdia, nos elegeu antes da fundação do mundo, e no dia certo Ele chamou cada um de nós, para nós então termos essa intimidade, ter esse conhecimento dEle, e ser transformado dia após dia. Aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia da sua volta. E o Espírito Santo, não é? Aí a cooperação da Trindade, o Pai na eternidade planejou a redenção, não é? E Jesus, na hora, ali Ele se colocou, né, à disposição de Deus para vir redimir. E o Espírito Santo, qual é a obra do Espírito Santo? É aplicar na nossa vida, no nosso ser. Se nós cremos em Jesus, o Espírito Santo vai, dia após dia, ampliar o nosso conhecimento acerca de Jesus, para depois um dia nós o vermos, né, face a face. Quando partimos, quando saímos deste mundo, vamos ver, né, o Senhor face a face, como Estevão viu Jesus. E agora, quando ele estava sendo apedrejado, porque ele não queria negar, os judeus queriam que ele negasse, abandonasse Jesus, não cresce em Jesus, porque os judeus o tinham como Jesus como, né, um falso Cristo, um falso Messias. Então ele contou toda a história da redenção, uma mensagem maravilhosa, está lá no livro dos Atos, né? E depois nós aprendemos que ele disse: Senhor Jesus, nas tuas mãos, ele disse, eu vejo o céu aberto. E Jesus, a mão direita, antes de ser apedrejado, o Senhor Jesus deu essa grande recompensa para Estevão. Ele descortinou o céu, abriu o céu para ver Jesus. Ele diz, eu vejo o céu aberto. E o Senhor Jesus, a mão direita de Deus Pai, e as pedras caíam, e ele dizia, Senhor Jesus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, meus irmãos, é este o Senhor Jesus que veio. Mas nós não estamos vendo. Estamos sim, pela fé nós o vemos. Então, nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então tudo foi criado por Ele, é o que diz as Escrituras, e aqui confirma, e para Ele são todas as coisas. Então, mas há aqueles que não creem, há aqueles que o rejeitam, há aqueles que não querem seguir a Jesus, há aqueles que acham que não precisa, acham até vergonhoso, eu não, e acham que é comprometer-se demais. Seguir a Jesus, eu vou ter que ter um tipo de vida. Então ele está escolhendo a vida para viver o hoje, o agora. Não está entesourando para o fim. Então é uma pessoa, não é sábia, não tem sabedoria. Sabedoria é aquele que entesoura pela fé para a vida eterna. Então aqui nós temos este nome melhor. Este nome melhor, o nome de Jesus. Em segundo lugar, nós temos este nome melhor do que o dos anjos. A partir do versículo 4, nós lemos no versículo 4 esta palavra, disse lá, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então Jesus está acima dos anjos, porque Ele é Deus, Ele é divino, e é humano. Quando Ele encarnou no ventre de Maria, não é? Ele foi encarnado, Maria, ela gerou no seu ventre um corpo com
Jesus para Ele habitar entre nós, habitar no meio da humanidade como homem, santo, perfeito, reto, sujeito a pecar, sujeito a tentações. Ele passou por todo tipo de prova, mas Ele não falhou em nada. Satanás evitou todos os esforços para que Jesus pecasse, desobedecesse, como Ele fez com Adão, levou Adão, né, ao pecado. Adão caiu, então em Adão todos nós caímos, mas Jesus é o nosso segundo Adão, perfeito, que passou por provas, todo tipo de provas que nós passamos, Jesus passou também, tentado de toda maneira, sem pecar. Por isso Ele pôde, no altar do Calvário, a cruz é o altar, porque os cordeiros eram mortos lá no altar do templo, não é? O sangue era derretido, aquilo era um tipo de Cristo. E quando Jesus veio, então ali João Batista dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, meus irmãos, que coisa maravilhosa é ler a palavra de Deus, é estudar as Escrituras, porque nós julgamos ter nelas a vida eterna, porque elas testificam. Isso é um testemunho das Escrituras sobre a pessoa do Senhor Jesus. Então, um nome melhor, que está acima de todo nome. Ele é melhor do que os anjos são inferiores a Ele, não é? E tem pessoas aí querendo adorar anjos, tem pessoas aí que na religião deles é os chamados santos anjos. Os anjos são servos de Deus, são ministros de Deus, mas eles não são deuses, eles são espíritos, eles não têm corpos. Agora Jesus tem corpo, né? Jesus tem físico e é divino espiritualmente, e é Salvador, porque Ele, ao encarnar-se, foi levado à cruz. Então seu sangue é poderoso para apagar, para purificar pela fé a nossa alma, nos transformar em novas criaturas. Então, Ele é melhor do que os anjos. Ele é um mensageiro maior. Nos versículos 4 a 14, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Quando Deus gerou Jesus? Jesus é geração de Deus lá no eterno passado, não temos uma data. Maria gerou um corpo para Ele, não gerou Jesus, porque Jesus como homem, né? Isso é uma verdade que nós afirmamos, né? Compreendemos. Jesus como homem, Ele teve mãe, mas não teve pai. E como Deus, Ele tem pai e não tem mãe. Que coisa gloriosa. Esse é o nosso Jesus. Então, eu lhes serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, quando ele veio e nasceu da Maria, e tornou-se homem, né, humano como nós, sem pecar, sujeito ao pecado, mas não pecou, ele disse ainda, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho está escrito: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. O cetro é aquele pequeno condão que os reis usavam para identificando eles como dominadores de um determinado do seu reino. E Jesus tem esse cetro,
que Ele é governador, dominador de todo o universo. Mas se Jesus é dominador de todo o universo, por que há tantos males na terra? Sim, há males porque esse mundo está caído nos seus pecados. Mas Ele está trabalhando, levantando o seu povo, desde o Pentecostes até hoje. A igreja tem sido, desenvolvido o seu trabalho, tem os membros que são trazidos por Jesus pelo poder do Evangelho. No dia que completar o número de todos os eleitos, então virá o fim. Então esse mundo vai ser totalmente refeito. Teremos um novo céu e uma nova terra. Esse céu e a terra que agora existe estão reservados para o fogo e para o dia da perdição dos homens. E por isso que nós insistimos com as pessoas, por meio do Evangelho, para que elas creiam em Jesus, tornem-se discípulos de Jesus. Porque Ele diz: eu vim para vos dar vida, e vida abundante. Quem me segue não andará em trevas. Mas as pessoas ficam fascinadas com as coisas deste mundo, porque quer viver o tempo presente, é o agora, é o já, é agora. Eu quero viver esse, não, quero ter bens, quero ter. Jesus diz que essas riquezas, elas dissolvem, elas acabam. Qual o homem que levou seus bens para a sepultura? Pode até levar, mas fica lá, né? Ele vai embora, ele morre, seu corpo se dissolve e as riquezas ficam lá entesouradas. O dia que acabar esse cemitério, que destruir e tal, vão fazer as escavações, começa. Por isso que acha muito tesouro, né? Aí escondido, porque muitos ricos, aí diz a história que ao morrer, leva muitas riquezas. Os próprios faraós, lá no Egito, quando morria, levava tudo para o túmulo, lá nas pirâmides. E aquelas pirâmides, quando foram mexidas e abertas, quanta riqueza, porque o rei, o faraó morria, colocava ele lá e punha tudo que pertencia a ele, para ele viver lá. Como? Que ignorância, não é? Morreram, se desfizeram, e as riquezas foram encontradas e hoje está nos museus e vendidas e comercializadas, né, clandestinamente, porque é um caso sério. Então, meus irmãos, esse é o nosso Jesus, esse é o Jesus que a igreja segue, esse é o Jesus que a igreja prega, anuncia, fala dele, e esse Jesus que as Escrituras, não é só a carta aos Hebreus, desde o Gênesis 3,15, né? Desde o Gênesis capítulo 3, versículo 15, até Apocalipse capítulo 22, só tem uma pessoa em destaque, é Jesus. Mas e Deus, pastor? E o Pai? O Pai se glorifica no Filho, e o Filho se glorifica no Pai. Então, é maravilhoso esse texto. Então, ele é melhor do que anjos, e ele veio nos trazer uma salvação maior. Aí já está no capítulo 2, versículos 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos. Olha aí, como é que ele vai conduzindo, depois de expressar tudo isso. Então agora vem esse chamado, né? Convém que nos apeguemos. Ele disse: por essa razão, que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Esses registros sobre Jesus, sobre a obra redentora, apeguemos a isso, cremos, coloquemos nosso coração nisso, pelo poder do Espírito, é claro, porque o homem de si mesmo, ele acha que é perda de tempo, mas quando ele começa a entender pela iluminação do Espírito, ele começa a pegar. Eu estou aqui com a Bíblia, eu estou lendo aqui, estou expondo, porque isso, né, lhe foi dado pela graça do Senhor.
E eu não abro mão disso. Você está perdendo seu tempo. Não estou perdendo, isso é problema meu, né? Problema meu, e graças a Deus. E você, se não apegar a isso, você vai ter problemas sérios, porque você rejeita, né? Jesus disse que aqueles que me rejeitam, rejeita aquele que me enviou. E quem rejeita aquele que me enviou, então o fim deles é terrível, né? Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por meio dos sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa é nós estarmos lendo as Escrituras, vendo essas verdades, abraçando essas verdades pela fé, e o Espírito Santo, se abraçamos pela fé, porque o Espírito Santo já começa, já está agindo, e nós cremos, e Ele nos firma, nos confirma, nos mantém firmados nesta rocha eterna. Então, meus irmãos, é somente isso que eu gostaria de deixar com os irmãos. Pastor, mas isso eu já conheço, mas precisamos estar sempre revendo. A nossa tendência é esquecer, é ir esquecendo. Então nós temos que ler, expor, para isso ficar bem destacado no nosso coração. Como disse o salmista, né? Lá no Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É uma lâmpada para os meus pés. Eu tenho que saber aonde eu estou pisando. E mesmo com a claridade, né? Então ele disse, e luz para os meus caminhos. Então, num caminho iluminado, num caminho sem trevas, eu vou tranquilo, porque meus pés estão, né, sob a orientação, a direção dessa luz. E essa luz, para mim, então, é trazer meu caminho, a minha trajetória clara, totalmente iluminada, e não tem tropeço, se cair, levanta, né? Não pode ficar prostrado, mas sempre de pé. Às vezes levamos um tropeção, às vezes quase caímos, às vezes até caímos, mas a gente dá aquele grito, né? Senhor, socorre-me. Pedro, né? Dentro do barco, ali com Jesus, e veio a tempestade, e veio aquele vento, e Jesus dormindo tranquilamente. Senhor, nós estamos aqui, o senhor não vai acordar, Senhor, olha aí, não é? Então o Senhor levanta, acorda, e ele sabia de tudo, e fez o mar se acalmar, e eles continuaram a viagem no oceano tranquilo, no mar, naquele mar da Galileia, né? Tranquilo. O Senhor mandou os ventos parar, soprar, as ondas aquietar, e os discípulos olharam assim, um para os outros, olharam para Jesus e disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam conhecendo Jesus, né? Jesus estava dando essas oportunidades e resolvendo esses problemas, e eles, depois do Pentecostes, tudo aquilo tornou-se claro, mais vivo no coração deles. Por isso, eles saíram pregando, né? Paulo saiu como missionário, rodou toda a Palestina, depois foi para a sua primeira viagem missionária, lá na ilha
naquela ilha do Mediterrâneo, né? Depois ele, na segunda viagem, ele vai até a Antioquia, né? Da Síria, e na terceira viagem ele vai até Roma, e levando o Evangelho. Lá em Roma ele foi preso, e depois lá ele foi morto, mas muitas igrejas foram plantadas, e nós somos continuadores desta mensagem, de transmitir essa mensagem da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê da sua graça, hoje e para sempre. Amém.